Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. Enquanto você está abrindo, eu quero falar com você que está me assistindo, de uma outra cidade, ou de um outro estado, de uma outra nação, e tem ardido no teu coração que uma lagoinha chegue aí. Está aparecendo um telefone aí na sua tela. Entra em contato com esse telefone, seja por meio de mensagem ou por meio de uma ligação, para que a gente possa gerar isso em oração junto com você. Então segue aí o telefone, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 19. A Bíblia diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos possibilitar uma manhã tão especial como essa. Uma manhã aonde o Senhor colocou o pão para saciar a nossa fome. O Senhor jorra como um rio e nos dá uma água capaz de matar a nossa sede. A minha oração é que haja temor diante da Tua palavra nessa manhã. Que salte aos nossos olhos a revelação bíblica, e que, como ministrado até aqui, somente o Senhor seja exaltado. O Senhor conhece cada coração presente, que nos acompanha de alguma forma, e que o Teu Espírito Santo possa aplicar ao coração de cada um conforme as nossas necessidades. Assim oramos e mais uma vez devolvemos somente a Teu Filho toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. O Senhor do coração. É sobre isso que vamos conversar nessa manhã. Nós acabamos de ler um texto, uma perícope, uma fala de Jesus, que está dentro do sermão mais importante da história, o Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus rasga o seu coração, coloca os seus valores, os seus princípios, para aqueles que estavam adiante dele.
É muito importante, ainda no campo da introdução dessa palavra, nós entendermos algumas coisas. Primeiro, que nós não chegamos. Nós estamos numa corrida, como diz a palavra. A compreensão de muitos é de que, quando chega a um ambiente, a um formato de uma espiritualidade, já valeu, já chegamos, mas não. A Bíblia, ela nos afirma que nós estamos em aperfeiçoamento, estamos em um processo que não tem a ver com a salvação. Uma vez que reconhecemos a obra da cruz e reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, somos salvos em Cristo Jesus. Mas naquilo que compreende-se como missão de Deus aqui na terra, nós estamos em um processo até que alcancemos a estatura do varão perfeito. O maior desafio que temos enquanto cristão é viver a plenitude da vontade de Deus. Chegamos em uma fase que muitos de nós nos acomodamos e nos colocamos como plenos, satisfeitos, e nos esquecemos que estamos no processo de aperfeiçoamento. Como eu citei, a Bíblia, ela vai fazer menção de uma corrida. E é exatamente isso que Jesus está fazendo através desse sermão, aperfeiçoando, colocando o seu coração. O evangelho é de Mateus, mas o sermão é de Jesus, é Ele. Na minha Bíblia, é as palavras dele que estão aqui em vermelho. É Jesus rasgando o seu coração, e aquilo que Jesus diz não é negociável. Por quê? Porque o coração de Jesus não existe negociação. Não há possibilidade da gente negociar com Jesus. Jesus, como assim? Que história é essa que eu não posso acumular as coisas? Que história é essa que eu não posso de alguma forma ser egoísta diante daquilo que eu tenho? Como assim, Jesus? Jesus não está falando algumas palavras dentro de um conselho que ele quer opiniões, não. Jesus está afirmando o seu coração. Jesus está colocando o que compete a ele, o que tem a ver com ele, o que está no coração dele. E não cabe a mim e a você opinar ou questionar aquilo que Deus já colocou um ponto, aquilo que Deus já afirmou, já faz parte do coração de Jesus. E ele começa no verso de número 19, trazendo uma ordem negativa. Ele vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Ou seja, não é uma opção que Jesus dá. Não existe uma dúvida na mesa. É uma ordem.
é uma direção. Jesus está dizendo: não acumulem. Mas da mesma forma que Jesus começa essa história com uma negativa, com um não, Jesus também traz uma ordem positiva. No verso 20: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. É claro, irmãos, que Jesus não está aqui condenando a riqueza, pois quando esta vem com o fruto do trabalho e da bênção de Deus, não traz desgosto. Jesus também não está aqui proibindo a providência de Deus. Jesus tampouco está condenando você para o usufruir dos benefícios do seu trabalho, não. O que Jesus está condenando no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. É isso que Jesus está condenando. E de alguma forma é essa poeira que muitas vezes estão no coração daqueles que se dizem discípulos, daqueles que se dizem que já chegaram. Não. Isso não é sobre salvação. Isso é sobre uma vida plena em Deus, é sobre viver na plenitude da vontade de Deus, não é sobre viver a vontade de Deus de forma parcial, é sobre alcançar, é sobre dia após dia, eu e você, avançarmos em conhecer o coração de Jesus, avançarmos a conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu e você não sejamos gananciosos. Na semana passada, nós falamos sobre um legado de fé, que tem muita gente buscando deixar para os seus filhos uma herança, uma riqueza, aonde o Senhor nos convida a deixar um legado de fé, deixar filhos tementes a Deus. Imagina Jesus, os discípulos sentados em sua frente, Jesus tratando de um assunto que é complexo em qualquer geração, em qualquer momento. Porque se tem uma coisa que a gente gosta é de dinheiro. Se tem uma coisa que nós somos testados, é a respeito das motivações do nosso coração. Agora, se for para a gente ser igual àqueles que estão lá fora, aqueles que não temem a Deus, o porquê que nós estamos aqui? Se não fosse para ter uma diferenciação, se não fosse para ser a contramão do mundo, se não fosse para ter um coração sem poeira, um coração com a motivação correta, o que Cristo fez naquela cruz? A grande verdade é que eu e você queremos de alguma forma viver aquilo que nos convém, aquilo que é bom, aquilo que de alguma forma até deixa algum resquício de glória para mim, para você, mas aquilo que nos toca a gente diz: eu já alcancei. Jesus não está aqui pregando o evangelho a ímpios, para que eles fossem salvos, não. É como se você tivesse comprado uma casa,
e você pega a chave daquela casa, e quando você entra naquela casa que é sua agora, você pega a chave, você abre a porta daquela casa, mas quando você entra naquela casa, aquela casa está empoeirada, aquela casa está suja, aquela casa precisa de uma limpeza. É isso que Jesus está fazendo no coração dos discípulos, através do Sermão do Monte, até eles entenderem que na força do braço eles não iam conseguir fazer o que Jesus estava mandando fazer em nenhuma história, em nenhum momento desse sermão. É como se Jesus dissesse: agora que você é meu, deixa eu tirar a poeira do seu coração, fica tranquilo, você já é salvo, agora deixa eu alinhar suas motivações, deixa de alguma forma eu colocar meu coração em você, deixa de alguma forma você se parecer mais comigo. Nós precisamos ter essa compreensão que nós não chegamos, essa compreensão que nós dependemos de Deus, essa compreensão de que nós não estamos aqui nessa manhã simplesmente, meus irmãos, porque nós temos um compromisso com a igreja local. Não, nós estamos aqui sendo limpos, o nosso coração está aqui de alguma forma alinhando as motivações, é por isso que nós estamos aqui. Porque ainda não chegamos. Caminhamos algumas milhas a mais do que os outros, mas estamos no caminho. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está limpando o coração. É por isso que depois que no verso 19 e no verso 20, Jesus ele traz uma ordem, uma dizendo o que não fazer e uma o que fazer. Jesus então, ele explica a sua fala. Ele vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O verso 21 está diretamente ligado ao verso 19 e ao verso 20. O acumular e o não acumular está diretamente ligado. Qual o nosso tesouro? Nosso coração estará na terra ou no céu? Depende de onde o colocamos, se na terra ou se no céu. Numa perspectiva celestial ou numa perspectiva material. Eu volto a dizer, existem muitas compreensões erradas a respeito desse texto. Jesus está de alguma forma indo contra esse engano que o nosso coração tem, a esse acúmulo, a essa ganância do nosso coração em viver para a nossa glória, em viver simplesmente para nos fazer feliz. E nós esquecemos que estamos em missão. Em um mundo que as pessoas tiram a vida por causa de dinheiro, em um mundo onde casamentos estão sendo destruídos por causa de dinheiro, um mundo em que filhos abandonam os seus pais, ou até mesmo matam os seus pais por causa de dinheiro. É isso que Jesus ensina para aqueles que se dizem seguidores. E de alguma forma, nós não podemos correr o risco
de nos acomodar e de não conhecer a plenitude do coração de Jesus. Meus irmãos, nós podemos ter 10, 20 anos de conversão, 30 anos, nós não chegamos. Existe uma plenitude, existe algo que é na sua totalidade, existe um coração a ser revelado, existem revelações da palavra de Deus a alcançar o nosso coração. Nós não podemos começar a nos parecer com aquilo que está lá fora. Nós não podemos ter o coração de um ímpio, nós não podemos ter a ganância de um ímpio, nós não podemos ser escravos do nosso trabalho e do dinheiro como um ímpio, não podemos. Jesus então deixa o coração e introduz os olhos. E ele começa no verso de número 22. Ele traz uma afirmação do que são os nossos olhos. Ele vai dizer: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os nossos olhos podem nos elevar ou nos derrubar, podem nos conduzir ao bem e também ao mal. E é isso que ele nos adverte. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, cheio de luz. Irmãos, é por isso que muitas pessoas elas têm tropeçado no caminho. Uma caminhada cheia de quedas, de tropeços, porque está escuro. Só existe uma forma de ter luz no nosso caminho, se os nossos olhos forem bons. E os nossos olhos só conseguem serem olhos bons se Cristo for o nosso tesouro. Se nós seguirmos a ordem de Jesus em não sermos gananciosos. Mas ele também adverte, negativamente falando: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês, ou de você, são trevas, que tremendas trevas serão. É por isso, irmãos, que cegueira na Bíblia não é não enxergar com os olhos, é não enxergar Deus. É por isso que cego para Jesus, quando Jesus se cura vários cegos, o propósito ali não era para que eles pudessem ver a natureza, para que eles pudessem agora então fazer ali, olhar, enxergar o que está à sua frente, não, é para que eles pudessem enxergar Jesus. Tem muita gente que enxerga com seus olhos físicos, mas são cegos espirituais. E se são cegos espirituais, não conseguem ver senão trevas no seu caminho. É por isso que tem muita gente caindo, é por isso que tem muita gente tropeçando, é por isso que tem muita família sendo destruída e tragada por Satanás, é por isso que tem muita gente não sendo luz no seu trabalho, porque ao invés de ter o seu caminho iluminado, e você conhece a vontade de Deus, você é usado por Deus, você pega outro caminho. Porque para quem é cego, qualquer coisa
é qualquer coisa. Não existe uma direção. Jesus é o caminho. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. A vontade dele está no nosso caminho. Não existe outro caminho, não existe outro trajeto, não existe outro lugar para eu e você cursar a nossa trajetória. Não existe outro caminho para que eu e você possamos caminhar nos nossos dias, para evitarmos as quedas da nossa vida. Nós precisamos que os nossos olhos sejam bons. Jesus então, ele faz a conclusão no verso de número 24. Olha o que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A primeira coisa que Jesus está dizendo nesse verso, Jesus está dizendo que o conceito de riqueza como senhor do coração não é uma moeda, mas é uma entidade. No verso de número 24, Jesus, ele está dizendo claramente para mim e para você, que aqueles que acumulam o dinheiro, para eles não é uma moeda, é uma entidade, é um senhor, é um objeto de adoração. Ele trata o dinheiro como algo que você possa adorar. A palavra mamon, ela vem de um termo hebraico que significa o que se armazena, e de outro termo hebraico que significa no que se confia. Jesus, ele está dizendo àqueles que estão sentados à sua frente, que o dinheiro, ele pode ser para alguns uma entidade, ao invés de ser uma moeda. É isso que Jesus está dizendo. Agora, Jesus diz que o dinheiro como Senhor, ele está dizendo no verso de número 24, que o dinheiro como Senhor, ele exige uma dedicação exclusiva. É sobre isso aqui que eu vim falar com vocês nessa manhã. Quando eu digo que nós estamos no processo de que nós ainda não chegamos, é porque de alguma forma, com essa compreensão errada de que já estamos satisfeitos, de alguma forma nós queremos ou tentamos servir a dois senhores. Se eu vou ao culto domingo, se eu entrego alguma coisa para a igreja, se eu já mudei a minha linguagem, eu dou graça e paz para as pessoas, eu já mudei até as minhas vestes, as minhas roupas, elas não são como a do ímpio. Mas se existe ganância no coração, existem dois senhores na sua vida, na minha vida. E nós não estamos aqui, irmãos,
para a gente brincar de evangelho ou brincar de ser igreja. Se eu e você, se nós não estivermos aqui, para que a cada domingo o nosso coração não seja limpo, para que eu e você sejamos ainda mais aperfeiçoados rumo à estatura do varão perfeito, se nós não estivermos aqui, irmãos, para a gente a cada dia se parecer mais com o Senhor, para que o nome dele seja mais glorificado em casa, no trabalho, na sociedade, se a gente não está aqui, irmãos, para o nosso casamento ser ainda mais saudável, para a gente administrar melhor os nossos recursos, o que a gente está fazendo aqui? Só é possível termos essa compreensão se de alguma forma compreendermos que não chegamos. Porque muitos pecados que os ímpios estão cometendo no que tange dinheiro, os cristãos também. Quebrando as suas caras, sendo enganados. Com esse coração a gente não percebe a necessidade do nosso irmão, a gente deixa de ser compassivo, de ter compaixão, de ser misericordioso. A mesquinhagem passa a fazer parte da nossa família, tudo tem que se fazer conta, não se tem mais a honra, não se tem mais o servir, não se tem mais o eu quero servir a minha casa, é tudo muito contado. Agora, se até o dinheiro exige uma dedicação exclusiva, ele também não abre mão de ter a nossa dedicação exclusiva. Jesus não abre mão. O que o texto diz, Jesus dizendo que não há possibilidade de servir um e o outro, ou é um ou é o outro. Se o dinheiro exige, se a ganância exige uma dedicação exclusiva, se entrega a ela e larga Deus. Agora, se é Deus que é Senhor da nossa vida, largue, porque Cristo também exige dedicação exclusiva dos seus seguidores. Ah, irmãos, a gente não trabalha por causa de dinheiro, a gente trabalha por causa da missão de Deus, e o dinheiro é um pretexto, é uma dádiva, é um presente, é um mimo de Deus para a nossa vida. Ele cuida. Não vai dar tempo, mas se a gente destrinchar o verso 25 em diante, Jesus ele vai trazer a prática desses versos que nós aqui trouxemos à exposição. Ele vai dizer: você está preocupado com as coisas erradas? Se eu cuido até dos lírios do campo, eu não vou cuidar de vocês? Jesus nos faz algumas perguntas nessa manhã. Primeira, o que você está acumulando? Responda para você. Porque quando eu fiz essa pergunta para mim, eu só chorei. O que nós estamos acumulando com os nossos dias? Aonde nós temos colocado o nosso esforço, nosso tempo, nossa qualidade de tempo? O que nós estamos acumulando? É amor, é esperança, é carinho da família, é serviço ao próximo? O que é? O que nós estamos acumulando? Segunda pergunta: aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os seus olhos? São perguntas
que indiretamente Jesus faz por meio do seu sermão. Eu não sei, mas talvez a partir de hoje algumas pessoas aqui vão precisar acumular aquilo que o dinheiro não compra. Para outros aqui, talvez Jesus vai precisar pingar um colírio nos olhos, para que os olhos sejam limpos, para que os olhos sejam bons. Não tem nada pior do que você sentar numa mesa com gente que não tem os olhos de Jesus. Toda hora ele coloca uma pessoa para ser falada na mesa. Toda hora ele tem uma crítica, ele nunca é resposta. A igreja de Jesus precisa estar com seus olhos limpos diante de Deus. Lá na sua casa, agora, você vai chegar, tem almoço na casa da sogra, da mãe, do filho, no restaurante, onde for. Seja o que abençoa e não o que critica. Seja o que fala bem das pessoas e não os que jogam lenha na fogueira. Entenda, é Jesus falando. Para quem? Para seguidores. Terceiro, sirva exclusivamente a Jesus. Se entregue totalmente a Ele e à sua vontade. Esse é o convite que o Senhor nos faz, com parte do seu sermão, do verso 19 ao verso 24. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra nessa manhã? Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nós somos o povo mais generoso da terra. Nós somos o povo mais próspero da terra. Nós não seremos aqueles que vão pedir emprestados. Nós vamos dar, nós vamos abençoar. Alguém recebe essa palavra? Nós vamos abençoar nossos pais, nós vamos cuidar deles, nós vamos cuidar dos nossos irmãos, nós vamos abençoar nossa família. E não porque a gente quer algo em troca, porque Jesus nunca nos pediu nada. Se Ele nos deu de graça, nós vamos exalar a graça de Deus através da nossa vida, da nossa fala, da nossa bondade, das nossas orações. Nós só temos um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo.